Nós tivemos no dia 13 de novembro a audiência pública sobre o orçamento e esse é o tema principal de hoje do Café com o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. Nós vamos acompanhar uma matéria do Rubens Morelli. A Câmara promoveu na noite desta terça-feira a primeira das 6 audiências previstas para debater o Plano Diretor Estratégico de Campinas, o projeto de lei do Executivo que tramita no Legislativo e que, se for aprovado, vai definir as prioridades de planejamento e crescimento da cidade para os próximos 10 anos. A primeira audiência pública, para a apresentação do plano diretor, ficou marcada pelo debate a respeito da legalidade do projeto, já que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ainda não entregou o parecer, o que deve acontecer nesta semana. Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara, o vereador Luiz Henrique Cirilo tranquilizou a população. Quanto à ilegalidade, isso deixa a desejar para aqueles que pensam dessa maneira, porque a Comissão de Constituição e Legalidade ela vai seguir o rito da lei orgânica e do regimento, ou seja, ela não faz análise nenhuma antes que o parecer esteja inserido no projeto. Então, a partir do momento que o parecer do CMDU for anexado no processo, daí nós teremos condições legais de analisar a legalidade do projeto e, a partir daí, permitir que os vereadores membros possam analisar, exarar o seu parecer para que nós possamos apresentar o relatório. A audiência garantiu a participação popular, que teve direito a fazer questionamentos ao secretário municipal de urbanismo. Carlos Augusto Santoro defendeu o projeto, principalmente em questões polêmicas, como o da proteção ambiental. É preciso entender, as ferramentas gerenciais evoluíram. A visão de proteção ambiental evoluiu. A legislação hoje evoluiu e muito. O que nós não estamos fazendo é praticá-las. O que precisamos fazer é praticá-las. Ferramentas tem aí. Santoro não criou ferramenta nenhuma. Santoro foi buscar ferramentas existentes e estou dando a prática. Vai quem quer. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, avalia positivamente a primeira audiência sobre o plano diretor. Essa foi uma primeira audiência, eu acho que foi bastante positiva, várias colocações favoráveis e contrárias. É importante salientar de que, lógico que um plano diretor nunca agrada 100%, mas eu acho que tem sido um plano diretor que tem sido construído junto com a população. Agora cabe à Câmara também fazer aprimoramento, se necessário for, se assim entender necessidade de colocar emendas no projeto, mas eu acho que é bastante positivo. Agora nós teremos outras audiências temáticas, a próxima é no próximo sábado agora, dia 11, a partir das 8h30 da manhã, nós estaremos aqui junto com a Comissão de Política Urbana, discutindo novamente um pouco da habitação, o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Então, essa é a ideia, é trazer a população. Rafa Zimbaldi ressalta ainda que a discussão sobre o projeto está apenas no começo e que a população de Campinas pode fazer parte da construção do plano diretor, mesmo que não consiga estar presente nas audiências da Câmara. Essa interação junto com a população é bastante importante. Então, a população que não pode estar presente pode participar assistindo a TV Câmara, encaminhando os seus questionamentos através do nosso site. Rafa, tudo bem? Tudo bem, Vancini? Olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. Obrigado, Rafa. A gente viu na matéria que o próprio secretário de Finanças ele afirmou que o valor do orçamento de 5 bilhões 698 milhões não é suficiente. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Vancini, não só a cidade de Campinas, mas eu acho que o país vem atravessando um momento, eu acho que um momento de muita discussão no sentido da estrutura da máquina pública, né? A estruturação da máquina pública hoje, a máquina pública é um instrumento, digamos que para o pessoal que está em casa entender melhor, é uma empresa muito inchada, né? Hoje você pega um orçamento como a cidade de Campinas, embora seja um orçamento grande, mas se nós fizermos um cálculo básico, 52% hoje nós gastamos com folha de pagamento, ou seja, dos 5 bi e 700 quase que nós vamos arrecadar para o ano que vem, 52% é gasto com folha de pagamento, ou seja, os quase 20 mil funcionários que nós temos ativos na prefeitura. 25% você gasta obrigatoriamente e pela Constituição você já gasta com educação. Nós estamos gastando
torno de 32% com a saúde. Só aí já estourou o orçamento da cidade. E aí você tem as outras áreas, assistência social, transporte, segurança pública. Então, assim, a máquina pública hoje, ela é muito inchada. E aí não é só Campinas, né? Isso acontece no país todo. Todas as cidades, o orçamento sendo menor, o orçamento sendo maior, vem encontrando, com raras exceções. Você pega como a cidade de Paulínia, por exemplo, acaba não tendo esse problema porque a arrecadação é muito alta. Mas você pega uma cidade como Sumaré, como Hortolândia, vive também esses problemas. Então, assim, isso é um problema que a gente vem enfrentando, e aí eu venho defendendo já há bastante tempo uma reforma geral, né? Então nós precisamos, aí, o Congresso Nacional, o Presidente da República precisa fazer um trabalho dessa reforma constitucional. Os impostos, a maior fatia dos impostos precisa ficar no município. O cidadão, ele vive no município, ele não vive no estado, ele não vive no país, ele vive no município e os problemas dele acontecem no município, e ele, quando precisa recorrer a alguém, ele recorre à prefeitura. Portanto, embora o orçamento seja uma magnitude bastante grande, ele se torna pequeno porque a máquina automaticamente, já não de agora, mas esse inchaço vem acontecendo ao longo do tempo. Como o senhor citou, a saúde ela tem 100 milhões a mais para o próximo ano e o transporte 44% do orçamento. São medidas importantes e necessárias, não tem como escapar disso, né? Não tem, Vancini. Hoje, infelizmente, é o seguinte, a área da saúde, por mais que você invista dinheiro, sempre vai faltar dinheiro, né? O Sistema Único de Saúde hoje não sustenta a saúde no nosso país. Então, além do orçamento que o próprio município mantém na área da saúde, o orçamento que vem da União para pagar o SUS. Para você ter uma ideia, um comparativo bastante rápido, Maternidade de Campinas, ela recebe do governo federal, pelo SUS, R$ 1.500 por UTI neonatal, por mês. A UTI neonatal custa uma criança nas 3 primeiras horas. Então, para você ter uma ideia, então, o que é gasto nas 3 primeiras horas com uma criança na UTI neonatal, você pega a maternidade e recebe pelo SUS o mês todo. Então, assim, para você ter uma ideia, nós tivemos, no ano passado todo, 2016 todo, nós tivemos 2 milhões de atendimentos SUS. Esse ano, até julho, nós tivemos 3 milhões de atendimentos SUS. Então, assim, você vê que a população vem procurando mais o serviço público. Com essa crise econômica que nós estamos vivendo no país, o povo está deixando de pagar o seu convênio, está indo para o Sistema Único de Saúde, está deixando de pagar a escola para os seus filhos, está indo para a educação pública. E isso acaba inchando ainda mais, trazendo uma demanda ainda maior para a estrutura pública. Na questão da educação, Campinas apresentou melhoras, mas segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social, não chegou no ideal, principalmente na questão de alfabetização, matemática e português. Dá para reverter isso nos próximos anos com esse orçamento apertado? A educação, Vancini, Campinas, ela vive um momento único na área da educação. Dinheiro não falta na área da educação. O que precisa é um plano pedagógico de qualidade. Primeiro que, assim, a gente vem alertando ao longo dos anos, a gente tem um grande problema, que é essa questão da progressão continuada, que isso vem do governo do estado e reflete também nas escolas municipais. Esse é um grande problema. A educação, ela acaba não faltando recurso, o que falta é um plano pedagógico de qualidade. E aí você, com certeza, você vai atingir essas metas mínimas necessárias. Mas Campinas precisa rever o seu plano pedagógico, precisa rever essa questão da progressão continuada e dar uma educação de qualidade para as crianças da nossa cidade. Orçamento e plano diretor, eles estão ligados? Com certeza. O plano diretor, ele influencia diretamente no orçamento. E isso, com certeza, com o desenvolvimento ordenado que está sendo previsto dentro do plano diretor, Vancini, isso vai gerar uma receita e vai girar a economia na nossa cidade
porque você vai atrair novas empresas, você vai atrair novos empreendimentos, você vai gerar emprego, você vai gerar ISS, você vai gerar IPTU, ou seja, tudo isso acaba, de certa forma, atingindo o orçamento, não necessariamente para o ano que vem, que acaba com a aprovação do plano diretor e as leis complementares que virão ainda o ano que vem, isso vai refletir a partir de 2019, mas com certeza está diretamente ligado ao orçamento. Falando mais do plano diretor, Rafa, no programa anterior a gente falou mais da primeira audiência pública, que foi uma apresentação do plano, mas nós tivemos outras que falaram sobre o transporte, a questão da mobilidade e também sobre a questão da habitação. Gostaria que o senhor comentasse, já que a gente está aí na reta final das audiências. Bom, Vancini, as audiências elas têm sido muito importantes. A participação popular, a gente tem visto aí que está participando em torno de 300 a 400 pessoas por audiência pública. A participação não acontece só pessoalmente aqui, mas a população está tendo a oportunidade de acompanhar de casa e mandando as suas sugestões através do site da Câmara Municipal. Nós, como você disse, nós fizemos uma primeira audiência pública, que era uma explanação falando sobre a legalidade. Nós temos do transporte público, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, assuntos da região metropolitana e finanças e orçamento. Então, mas tudo isso a gente tematizou essas audiências públicas exatamente para que nós possamos aí, junto com a população, trazer sugestões construtivas para o plano diretor, de forma que a gente não faça uma desconfiguração daquilo que foi discutido com a própria população, que a prefeitura discutiu com a própria população, mas sim, esse momento das audiências públicas é uma forma de aprimorar o plano diretor. Essa questão da região metropolitana, de ter uma audiência que fala justamente disso, tem que levar em conta que Campinas é mais do que uma cidade só? Com certeza. Campinas hoje são 20 cidades tranquilamente. Hoje Campinas ela recebe a demanda de toda a região metropolitana. Como sede da região metropolitana, você pega muitas das cidades vizinhas acabam sendo cidades dormitório, a população acabam trabalhando aqui na cidade de Campinas. Então, assim, as demandas, hospital, educação, acaba refletindo aqui em Campinas. E o plano diretor acaba também refletindo nessa situação, porque nós vamos tratar de expansão urbana, de viário, meio ambiente, e com certeza se não tiver um alinhamento, Vancini, junto com as outras cidades e um entendimento igualitário, no sentido de que todas as cidades aqui ao redor precisam expandir, mas precisam também fazer um trabalho em conjunto exatamente para o bem-estar da população. Por isso nós fizemos essa audiência pública. Nós chamamos todos os prefeitos, presidentes de Câmara, secretários de planejamento, exatamente para trazer as sugestões e que também possam, através do plano diretor de Campinas, levar essas sugestões para suas cidades para fazer a implantação lá. Falando um pouco mais sobre o plano, teve um questionamento feito durante uma das audiências, acho que na segunda, sobre a diferença de valores especificados no plano diretor, no plano plurianual e no orçamento. Existem essas diferenças e depois isso é ajustado? Como é que funciona isso? Porque assim, Vancini, você não tem exatamente uma dimensão exata daquilo que vai se desenvolver ao longo dos 10 anos, né, na cidade com o plano diretor. O plano diretor ele prevê um crescimento, ele autoriza um crescimento, mas essa demanda, quem vai levantar é a própria população, né, que precisa de moradia, e os empresários, os empreendedores que querem empreender na cidade. Né? E aí, conforme você vai tendo empreendimento, você vai regulando tanto o plano plurianual quanto o orçamento da cidade, mas você tem uma previsão macro,
né, daquilo que pode acontecer, você pega um reflexo do que aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, coloca no orçamento e no plano plurianual. E, logicamente, com a cidade crescendo, a cidade ampliando, você tendo um desenvolvimento na cidade, e aí você vai equalizando o orçamento e o plano plurianual. Rafa, a gente já está terminando, tem algum recado para quem está assistindo? Convidar a população, o Vancini, a continuar a participar aqui das audiências públicas sobre o plano diretor. A população teve a oportunidade de acompanhar a audiência também do orçamento. E assim, o que nós fazemos é dar a oportunidade do cidadão participar, não somente pessoalmente, aqui na Câmara, mas também através da TV Câmara, através do site, trazendo as suas sugestões. Depois dessas 6 audiências, quais são os passos em relação ao plano diretor? A partir do momento que nós terminarmos as audiências públicas, nós estamos aptos a votar o projeto, as comissões irão analisar as emendas propostas pelos vereadores e pelo próprio prefeito, se o prefeito assim entender, protocolar a emenda. E aí sim nós vamos votar. Acredito, Vancini, que se houver um entendimento entre todos os vereadores aqui, a gente pode ainda votar o plano diretor este ano. Tá, já, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço, tudo de bom. Esse foi mais um Café com o Presidente, a gente se vê num próximo programa.